Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês? Então, hoje estamos dando início a mais uma aula. Hoje, quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020. Hoje nós teremos aí português e geografia. Vamos lá? Começaremos com a apostila de português. A professora vai compartilhar aqui com vocês. Abram na página 28. Vamos começar com a página 28. Na página 27, vocês têm aí a introdução, né, de mais um tema. Tá lá, a ciência do futuro. Você já imaginou como será o futuro? Que tecnologias serão desenvolvidas? Quais serão os avanços científicos? Neste capítulo, você poderá imaginar o futuro. Então, vamos lá. Então, página 28. Aqui nós temos algumas perguntinhas para se estar pensando, né? Então, tá lá. Na sua opinião, a tecnologia trará somente mudanças positivas? E que avanços científicos você imagina que teremos futuramente? E com o avanço tecnológico, como que você imagina que serão as relações entre os seres humanos? Então, aí é caso de parar um pouco e pensar, né? Com tanta tecnologia, aonde nós iremos parar, né? Onde nós iremos parar com tanta tecnologia? Cada dia mais, cada dia mais. Você já teve alguma ideia mirabolante de como tornar um objeto que existe na atualidade melhor e mais eficiente? Pense um pouco e desenhe um objeto do futuro. Lembre-se de dar um nome a ele e indicar sua utilidade. Então, vocês vão pensar assim, pessoal. Um objeto que já exista, só que daí vocês vão atualizar ele para ele ficar melhor e mais eficiente. Então, vocês vão tornar um objeto que existe na atualidade melhor e mais eficiente. Então, não é para criar um objeto que não exista, é para pegar um que já exista e vocês vão torná-lo mais eficiente com a tecnologia. E aí vocês vão dar um nome para esse objeto e vai indicar a sua utilidade, para que ele vai servir. Então, vocês vão desenhar aqui, dar o nome do objeto e escrever a função dele, tá? Quais as funções dele. Então, vamos lá, para mais um textinho. Manual. Um cientista desenvolve e sistematiza conhecimentos adquiridos por meio de pesquisa, observação e experimento. Existem muitos personagens cientistas. Você conhece algum? Leia alguns trechos do Manual do Cientista do Franjinha, da Turma da Mônica. Então, nós temos aí o cientista Franjinha, né, da Turma da Mônica. Então, tá lá. Oi, leitor. Não é nada fácil ser o cientista da turma. Tem sempre alguém pedindo para eu consertar um brinquedo ou explicar como funciona alguma coisa. Por isso, a minha última invenção foi este manual. Ele traz as minhas melhores experiências e conta um pouco sobre o mundo da ciência. Agora, que tal descobrir o cientista que existe em você? Então tá lá o Franjinha, né, fazendo as pesquisas dele com o cãozinho do lado. ABC das invenções. Aerodinâmica, ciência que estuda a força do ar sobre qualquer coisa que esteja em movimento. Os engenheiros usam as leis da aerodinâmica na hora de projetar aviões e carros. Aeronáutica é o estudo das viagens aéreas e das aeronaves. Androide, robô com forma humana. Condutor elétrico, material por onde pode passar uma corrente elétrica. Filamento, fio fininho de metal que fica dentro das lâmpadas elétricas. Ele acende quando é aquecido pela corrente elétrica. Fonógrafo, aparelho antigo que toca sons gravados em discos metálicos. Corrente elétrica é a passagem de energia elétrica através de um condutor elétrico. Ficção científica, história imaginária baseada em temas científicos. Hidroavião, avião capaz de decolar e pousar na água. Ímã, objeto que atrai certos objetos metálicos. Isolante elétrico, objeto que não deixa passar corrente elétrica. Patente, documento que prova quem é o dono de uma invenção. Robô,
máquina programada para realizar várias tarefas. Robótica, técnica de construção de robôs. Motor, aquilo que movimenta uma máquina. Motor a combustão, tipo de motor usado em carros e aviões e funciona com combustível. E aqui está, então, teste seus reflexos, experiência 2. Então, eles estão testando, a Mônica chutando o Cebolinha, né? Para ele cair de costa. E aí tá lá. Se alguém encosta o dedão no fogo sem querer, o que faz? Tira logo o dedão de lá. E quando espeta o dedo no espinho, encolhe o braço rapidinho. Essas reações são chamadas de reflexos. Então, são aqueles atos involuntários, ao qual a gente não está esperando, né? É um ato muito rápido, né? De acordo com o que está acontecendo. Os reflexos são movimentos que a gente faz sem pensar, para defender nosso corpo de perigos. Você quer testar o seu reflexo? Então, peça para um amigo bater uma palma bem na frente dos seus olhos e tente não piscar. Piscou? Tente de novo e de novo. No final, você vai ver que é quase impossível não fechar os olhos, porque os reflexos acontecem sem que a gente tenha controle sobre eles. Outro reflexo fácil de testar é a do tendão do joelho. Se você der uma batidinha de leve neste tendão, a sua perna mexerá. Isso acontecerá porque, com a pancadinha, o músculo se contrai automaticamente. Para fazer esse teste, tome cuidado, não vá pedir para a Mônica bater, hein? E aí, então, nós temos aí na página 34, vamos lá? Página 34. As páginas que você leu indicam que o manual ele está dividido em partes marcadas por diferentes títulos, está organizado em apenas uma parte, traz definições científicas, conta a história de como Franjinha se tornou cientista ou propõe experimentos. Ele está dividido em partes marcadas por diferentes títulos. Então, pode assinalar. Inicialmente, Franjinha apresenta ao leitor uma justificativa para a criação do seu manual. Que justificativa é essa? Então, escrevam lá. Franjinha criou o manual para divulgar suas melhores experiências e contar um pouco sobre o mundo da ciência. Então, foi para isso que ele criou aí o manual, certo? Próxima página. Que gênero é usado para apresentar essa justificativa ao leitor? Por meio de uma carta. Então, vamos lá, justifique sua resposta. Então, há uma saudação ao leitor com o uso de vocativo. O corpo da carta e assinatura de Franjinha, certo? Exercício 5. Que informações são encontradas na seção ABC das invenções do Manual do Franjinha? Termos científicos e suas definições. Então, termos científicos e suas definições. 6. Qual é o gênero textual das explicações presentes em ABC das invenções? Então, é o verbete, né? Então, escrevam lá, verbete. Tem essas partes aí, como se fosse um dicionário, né? A palavra e explicação, palavra e explicação. 7. As palavras dessa seção seguem alguma ordem? Sim. Qual a ordem? A ordem alfabética, está em ordem de acordo com o alfabeto. Então, sim, está em ordem alfabética. Releia o título dessa seção do manual, ABC das invenções. O que as letras ABC indicam? Indicam a ordem alfabética, tá? Então, indicam que vai estar em ordem alfabética. E o que significa das invenções? Então, significa que as palavras apresentadas são referentes a um assunto específico, que no caso é as invenções. Certo? Então, a professora vai repetir. Significa que as palavras apresentadas
são referentes a um assunto específico, as invenções. 9. A seção Teste seus reflexos, ela explica como acontecem os reflexos no corpo, conta como o reflexo foi descoberto, propõe experimentos e ensina a realizá-los, ou propõe um jogo e ensina a realizá-lo. Então, ela explica como acontecem os reflexos no corpo e propõe experimentos e ensina a realizá-los. Certo? Então, vocês vão assinalar essas duas opções, o primeiro e o terceiro quadrinho. E aqui do ladinho tá lá. O manual é um gênero formado por textos com funções variadas. Expor informações e dar instruções sobre um dispositivo, orientar procedimentos de trabalho ou auxiliar o leitor na solução de problemas. Certo, pessoal? Então, agora nós vamos lá para a página 42. Nós iremos ver o plural, tá? De palavras que terminam com S e Z. Então, a professora vai voltar aqui. Vamos lá. Página 42. A professora vai continuar. Então, vamos lá. E depois nós vamos para o caderno de atividades, página 19, combinado? Então, vamos lá. Plural de palavras terminadas com S ou Z. Então, tá lá. Países e narizes. Então, qual é o singular dessas palavras? Então, vamos colocar. Aqui o singular é país e nariz. Então, vocês vão escrever país e nariz. Lembrando, pessoal, que país tem um acento agudo, tá? Senão vai ficar paz. Então, país e nariz. Letra B. Que terminação foi acrescentada ao singular dessas palavras para formar o plural? Então, se era país, acrescentou-se o es. E se era nariz, também acrescentou-se o es. Então, vocês vão colocar um hífen, que é um tracinho, e vai colocar a terminação es, tá? Então, vocês vão colocar lá a terminação es. Então, foi colocado essa terminação. O plural das palavras terminadas em S ou Z é formado acrescentando-se es. Contudo, há palavras que terminam com S que não mudam, seja no singular, seja no plural. É o caso de lápis, tênis, pires, ônibus. Então, a gente tem várias palavrinhas que ela permanece da mesma forma, tanto no singular como no plural. Então, aqui, pessoal, vocês têm várias palavrinhas no quadro. Feroz, nariz, pires, país, português, ônibus, rapaz, bônus e raiz. Vocês vão encontrar essas palavras aqui no caça-palavras, mas no plural, tá? Então, vocês podem fazer aí a marcação com o próprio marca-texto, tá bom? Então, vocês podem marcar com marca-texto no caça-palavras. Então, por exemplo, vocês vão encontrar no caça-palavras a palavra ferozes, porque é o plural. Ferozes, pires, que não muda, portugueses, ônibus, também não muda, bônus, também não muda, narizes, países, rapazes e raízes. Então, essas são as palavrinhas que vocês vão encontrar aí na página 42, certo? E aí, para finalizar a nossa aula de português, nós temos aí, a professora vai voltar, no caderno de atividades. Então, vocês vão abrir lá no caderno de atividades, página 19, tá? Então, lá na página 19, então, tá lá um quadro. Para lembrar, o plural das palavras terminadas em SZ é formado com o acréscimo de es. Contudo, há palavras que terminam com S, que não mudam, seja no singular e seja no plural. Foi o caso das palavras que nós falamos. Pires, lápis, ônibus, tá? Então, ela continua da mesma forma, ela não é acrescentado nada no seu plural, ok? E aí, então, vocês têm uma cruzadinha e vocês vão completar. Então, eu tenho lá, ó, eu tenho tênis, eu tenho ônibus, eu tenho óculos, eu tenho
vírus, eu tenho lápis, eu tenho capuzes, eu tenho narizes, eu tenho pires e eu tenho chafarizes. Então, vocês vão completar a cruzadinha, combinado? Então, muita atenção, hein, pessoal, para realizar essas atividades. Tomem cuidado com o plural de certas palavras que continuam do mesmo jeito no singular. Singular e plural, elas continuam da mesma forma, tá? Estejam bem atentos. Então, vamos agora para a nossa apostila de geografia. Vamos lá?